A primeira vez que eu conheci pessoalmente João Paulo II foi em 1987 e começou logo por um incidente divertidíssimo, porque eu tive a sorte de ser convidada pelos bispos portugueses a subir ao Palácio Apostólico, é assim, a Casa do Papa, é assim que se chama, porque ele celebrava a missa muito cedo e os bispos portugueses, que era um grupo de bispos que iam em visita oficial a Roma, celebrava com ele. Então também fui. Antes de ir, estava num enervamento, comecei logo a pensar o que é que eu faço, levei um gravador escondido na mala, pensei vou-lhe pedir um autógrafo, este género. Mas cheguei lá e fiquei logo rendida pela força da presença dele, vê-lo rezar de joelhos foi uma coisa que me marcou muito, foi a primeira vez que eu tinha visto, parecia uma rocha. E ainda mais impressionada fiquei quando ele celebrou uma missa, porque ele a celebrar a missa, ele que era vigoroso, portanto em 1987 estava ainda cheio de vitalidade, ele a celebrar a missa parecia que se apagava, quer dizer, repetia para outro muito maior. Aprendi ali a ver como a força dele era a força de outro maior que ele. E aí desanimei um bocado do autógrafo que eu tinha pensado pedir-lhe, porque pensei, bem, agora não vou ter coragem, ele não é nenhum ator de cinema, quer dizer, pelo amor de Deus, não vou agora pedir um autógrafo ao Papa. Desisti, nessa fase ainda dentro da capela desisti, pronto. Mas, talvez pela minha maneira de ser, quando passámos para a sala ao lado, para os cumprimentos, que era uma biblioteca, já talvez tinha passado este efeito do primeiro impacto de ver João Paulo II rezar, começou-me outra vez a vir esta inquietação e pensei, peço ou não peço, peço ou não peço. Então, para ganhar tempo nesta opção do que é que havia de fazer, escolhi ficar em último. Os bispos ainda eram bastantes, eram mais de 20, portanto, o Papa, entretanto, entrou, mal o Papa entrou, o meu coração começou a bater rápido, e pensei, não vou estar com a mala, vou tirar uma encíclica. Tinha comprado a última encíclica dele, em português, que achei que era simpático, tinha pegado na minha caneta, que era uma caneta tinta permanente usadíssima, de plástico, ainda por cima esse pormenor eu não me tinha lembrado da caneta, mas pensei, na aflição peguei na caneta, pus nos bolsos, quando ele chegou, entretanto ele vinha avançando, quando chegou, o bispo que o acompanhava, que de grande, saudosa memória, Dom Manuel de Almeida Trindade, que na altura era o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, disse, Santo Padre, este é uma jornalista portuguesa, e o padre, o Papa, que era uma pessoa completamente, era como um pai, sorridente, lá lhe contei que gostava muito dele, né? E no fim do mini discurso que tinha preparado, saco da encíclica e da caneta, entregue-lhe, ele desata-se a rir, porque o João Paulo II estava imenso de furar protocolos, portanto ele devia ter achado piada, eu não sabia que não se podia pedir autógrafos, e portanto tinha feito aquele início, soube mais tarde, tinha feito aquilo ingenuamente, só por impulso de admiração por ele. Ele desata-se a rir, pega na encíclica, pega na minha caneta, eu fiquei com a tampa, ele, como era desatarrachar, ele ficou com a caneta, eu fiquei com a tampa, pega naquilo e vai-se embora com aquilo na mão, e pensei, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? E o Papa vai, senta-se, porque é que ele desapareceu? Porque havia uma grande mesa soleníssima e ele senta-se no topo da mesa para assinar. Eu pensei, vou atrás dele, quer dizer, não vou ficar no mesmo lugar, desatei a segui-lo com alguns passos atrás e pendurei-me assim na mesa para espreitar o que é que ele estava a escrever. Depois escreveu e perguntou-me, hoje era dia 6 de julho. Começa a escrever e a minha caneta não escrevia. E ele vira-se para mim com ar divertidíssimo, em português, e diz assim, a caneta não escreve. E eu respondi-lhe de volta, esta foi o meu primeiro diálogo profundo com o Papa. Escreve, Santo Padre, tem que virar o aparo para a direita, que já está viciada com a minha escrita. Ele riu-se, assim fez, e eu tenho hoje uma encíclica autografada por João Paulo II, coisa que era proibidíssimo de lhe pedir. Portanto, este foi o meu primeiro impacto normal e fura-esquemas com João Paulo II. A partir daí, nas 51 viagens que tive a oportunidade de fazer com ele, grande parte delas no avião do Papa, havia imensos momentos de encontro. Quando ele cá vinha a Portugal, eu fiz 2 das viagens, 91 e do ano 2000, mas também noutros pontos do mundo. Se tivesse que selecionar no âmbito das viagens, talvez a mais importante foi quando vínhamos de Angola. Ele gostava imenso de conviver connosco, quer dizer, via-se que tinha mesmo prazer em conversar. E também isso também não era normal, porque até João Paulo II, nenhum jornalista podia fazer perguntas ao Papa, era o Papa que perguntava. Portanto, imaginem o que é, felizmente isso não passei por essa provação, porque os jornalistas por excelência fazem perguntas e estar diante de um Papa eu não podia fazer perguntas. Mas João Paulo II foi esse
começou a abrir a exceção e, em boa hora. E, portanto, ele próprio às vezes procurava-nos só para conviver, independentemente de perguntas do âmbito jornalístico. Foi assim quando vínhamos de Angola. Avisaram-nos, o Papa vem aí só para vos cumprimentar. Então ficámos todos sentados nos nossos lugares e o Papa é que circulava e vinha acompanhado do seu porta-voz que nos apresentava um a um. Quando eu comecei a pensar, logo, já sabia como é que é, porque só a presença do Papa impressionava. A pessoa até ficava um bocado comovida só de o ver, mesmo tendo conhecido muitos anos, era sempre assim. Era sempre um impacto perturbador, no bom sentido, e eu preparava-me já antes, em antecipação, antes dele ver, já começava a pensar, o que é que eu vou perguntar, e de repente pensei, vou aproveitar para fazer uma pergunta pessoal. E era uma questão que a mim me era muito importante, que era sobre a maneira de fazer jornalismo. Então o Papa chegou e vinha com o porta-voz a apresentar de onde é que éramos, cada um, este é daqui, este é deste país, este é de outro. Quando chegou a minha vez, lá me apresentou e eu perguntei, Santo Padre, o que é que eu devo fazer para ser uma boa jornalista? E era uma coisa que o Papa não estava nada à espera, porque os outros tinham perguntado a questão da Terra Santa, o embarque ao Iraque, sei lá, todas as coisas da atualidade. Esta era uma pergunta que não era desse tipo, era uma pergunta completamente pessoal. E o porta-voz que ia ao lado dele disse assim, rezar, rezar. E o Papa nem se mexeu, continuou assim a pensar, nem se mexeu. Eu comecei a rezar. A pergunta era, o que é que eu devo fazer para ser boa jornalista? E ele respondeu, rezar, rezar. Se o Papa não avançou, não devia ser essa a resposta, não é? E eu, aquilo criou ali até uma espécie de confusão, porque atrás dele vinha um cardeal ou outro, e depois o Papa, como não avançava, toda a gente se acumulou ali, uma espécie de engarrafamento a perguntar, mas porquê é que o Papa não avança? Continuava o Papa a pensar o que é que havia de me responder. E isso também, eu guardo isso com muita gratidão, porque era mesmo o interesse pelo meu destino, quer dizer, a resposta, procurou a resposta que não fosse banal, claro, que fosse uma coisa decisiva, e foi, e respondeu assim, é preciso discernir sempre. E este foi uma espécie de mandato que o Papa me deu, porque o discernimento, de facto, é por excelência o trabalho jornalístico, mas é também o trabalho para a vida toda. Era um Papa que sabia comunicar, que tinha sido ator nos seus períodos de juventude. Acho que era brilhante ator. Os seus colegas ficaram um bocado tristes quando ele lhes anunciou que ia para seguir a carreira de sacerdote. Acho que ele era tão bom que um dia adoeceu, um colega dele, numa representação, e ele substituiu, porque não, claro que não coincidia um papel com o outro, e conseguiu mudar de personagem na mesma peça de uma maneira absolutamente exemplar. Mas talvez esta capacidade de comunicar depois também foi certamente útil quando tinha que contactar com as multidões, quando tinha que pronunciar os seus discursos. Ele verdadeiramente, às vezes, interrompia o discurso para dizer uns improvisos sempre com imenso sentido de humor, que ele tinha imenso sentido de humor. Mas talvez ainda a faceta mais extraordinária tenha sido que depois, quando ele já não conseguia andar, quando já não conseguia falar, e quando a doença de Parkinson tomou conta dele ao ponto de nem se perceber as expressões do rosto, mesmo assim ele mantinha uma atratividade humana impressionante. Quer dizer, mesmo tendo sido um grande comunicador, essas capacidades que normalmente são as que se atribuem para um bom comunicador, quando ele já não as tinha, quer dizer, já não conseguia falar, já a doença era visível no seu rosto, ele paradoxalmente comunicava se calhar ainda melhor, porque ele era definido por uma coisa maior do que a aparência. Ele tinha uma força interior tão grande que remetia para outra coisa maior do que o físico dele. E isso talvez tenha sido a fase final do pontificado, talvez tenha sido igualmente importante, se não ainda mais importante, de todo este longo percurso de 26 anos de pontificado. Deus é o máximo. É pai. Não há tão pai como ele. É alguém que nunca nos abandona, é sempre fiel e ama-nos de uma maneira tão desmesurada que só pode ser bom. A questão da fé tem a ver com o coração e é um percurso íntimo e profundo. E é preciso fazer esse percurso da fé,
até de perceber as motivações racionais da adesão à fé para a fé valer a pena. E, portanto, isso não tem nada a ver com a mulher ser padre, ou ser papa, ou ser bispo. É outra coisa. Quer dizer, o nosso coração é feito de um conjunto de perguntas, de desejos entranhados. Desejos de felicidade, de beleza, de bem, de verdade. E, ao mesmo tempo, desta busca contínua para os satisfazer. Nós temos muitas vezes a tentação, é normal, de sermos nós a satisfazer, mas percebemos que quanto mais o tentamos, menos nos satisfaz. Quer dizer, há uma ilusão inicial, às vezes, de pensar, se calhar é desta que eu consigo satisfazer este meu desejo de beleza, ou meu desejo de verdade, ou de amor, de plenitude. E quanto mais formos leais com essas perguntas estruturais, perguntas e desejos estruturais do nosso coração, percebemos uma desproporção também nossa, que é que queremos uma coisa e há sempre uma insatisfação. A fé ajuda a perceber que quem responde é outra coisa maior. Uma escritora brasileira que dizia que para o desejo do meu coração, para satisfazer o desejo do meu coração, o oceano é uma gota. Então, o que é que satisfaz o desejo do meu coração? O infinito. Mas o infinito, para quem tem fé, chama-se Jesus Cristo. Ora, a Igreja tem uma multiplicidade de maneiras para nos ensinar isto, para crescermos nesta consciência e modelos, sobretudo testemunhas, começar pelo próprio João Paulo II, que de maneira luminosa nos mostrava isto. Dizia: não tenhais medo, abri, melhor, escancarai as portas do vosso coração a Cristo, porque só Ele conhece verdadeiramente o que está dentro do homem. O mais íntimo dos íntimos. Às vezes até conhece melhor o que está dentro do meu íntimo, melhor do que eu própria. Portanto, eu acho que a questão é esta, é ser leal ao coração e deixar-se moldar por este vislumbre de resposta, usando a inteligência, usando todos os nossos talentos, a nossa criatividade, em busca dessa resposta. E isso é uma aventura de viver a fé. Portanto, quando vem de fora dizer-nos, há uma espécie de clichês que muitas vezes vêm, que têm a ver com igualdade de direitos entre as mulheres e homens na Igreja, a questão dos bens, a questão da riqueza, quer dizer, são coisas que eu acho que são colocadas por quem não faz o percurso certo de crescimento do que é que tem a fé a ver com a vida, porque quem verdadeiramente adere a este convite que tem a ver com a vida toda e que tem a ver com tomar a sério o desejo do nosso coração, não vai sentir necessidade sequer de começar a fazer exigências desse tipo. Inspiração, para mim, é deixar-se provocar pelas circunstâncias, não sobrepor às circunstâncias a minha visão, mas ter esta consciência de que aquilo que acontece e que eu não domino me tem alguma coisa para dizer. Mesmo as coisas mais difíceis, às vezes as mais incómodas. Inspiração é o reflexo que em mim pode provocar ou deve provocar as circunstâncias à minha volta. Portanto, isso exige uma condição, que é a atenção. É a atenção ao real. A atenção ao real, não é a atenção ao imaginado. Porque eu acho que a coisa pior, e também por experiência, é quando nós queremos muito uma coisa e imaginamos essa coisa, depois vivemos o real como se fosse em função de uma coisa que nós imaginamos e às vezes o real está a gritar outra e nós passamos ao lado. Uma vida verdadeiramente inspirada, quanto a mim, é uma vida que não cancela nada de si, portanto, eu no meu caso não cancelo nada de mim, mas que me deixe provocar por aquilo que se passa à minha volta, porque certamente se eu viver com esta atenção à realidade, a realidade fornecer-me-á elementos que me poderão suscitar a minha criatividade e, portanto, inspirar-me. Sem dúvida, nasce para ser algo. Eu acho que todas as pessoas que nascem têm um desígnio de amor. Mesmo quando essas vidas misteriosamente
nos surgem doentes ou com profundas deficiências, confrontar-se com cada um é dar-se conta de que somos criados, quer dizer, que eu não decidi como é que nasço, nem como é que sou feito, nem que tipo de olhos, cor de olhos é que tenho. Portanto, misteriosamente existo. E cada pessoa é única e irrepetível. Não há ninguém igual ao outro, não é? Nem sequer os gêmeos, às vezes, eles mesmo por dentro são diferentes, não é? No seu caráter. E este desígnio é muito misterioso, quer dizer, é aquilo que nos devia a nós merecer um profundo respeito. Um profundo respeito, porque cada pessoa tem lá dentro este conjunto de perguntas que nos definem, que fazem a diferença de um homem e de um animal, quer dizer, de desejo de felicidade, de beleza, de bem, de verdade. E mesmo quando às vezes não conseguem exprimi-lo, ainda recentemente uma mãe que apareceu ao lado com um filho em estado vegetativo com 40 anos, perguntava isso ao Papa Bento XVI. E ele dizia o seu filho está dotado do mesmo desejo de felicidade que cada um de nós. A diferença é que, para ser mais fácil a comparação, é como uma guitarra cujas cordas não tocam, mas ele está lá, portanto está lá e ele percebe o amor. Portanto, é como se nós tivéssemos uma espécie de detetor de fumo, que é detetor de amor. Nós somos todos feitos assim. E, portanto, da nossa liberdade, de quem tem capacidade também para escolher a sua própria vida, não é? Que é a grande maioria de nós, resulta a seriedade com que construímos a nossa vida. Portanto, somos ou não algo em função das opções de liberdade que fazemos. A mim impressiona-me sempre os que estão dependentes, não é? Os que não podem por si próprios desencadear, se calhar, iniciativas que nós, os que temos saúde, podemos. Mas acho que é muito educativo, por exemplo, confrontarmos com essas pessoas, visitar ou sermos voluntários, ou, enfim, eu própria tenho uma experiência, poucas vezes lá vou, é certo, não tenho muito tempo, mas quando vou, aprendo sempre, que é de visitar os doentes mentais profundos. E entrar lá é dar-se conta de que eles também têm sentimentos, quer dizer, que são pessoas concebidas com desígnio de amor, quer dizer, e perceber como nós somos continuamente feitos e como há uma correspondência humana, de grande humanidade, é uma espécie de onda humana que se cria entre nós, que visitamos, e os que lá estão internados, que é bonito. É bonito, não é nada como o mundo diz que é bonito, mas é bonito. Nós temos este barómetro cá dentro de humanidade, que temos o dever de refletir à nossa volta e confrontar-nos com pessoas que são diferentes, ajuda também até a redimensionar os nossos problemas, as nossas neuras, as nossas birras, porque se percebe que a vida é uma coisa mais profunda e muito mais séria do que à nossa volta às vezes nos tentam convencer. Portanto, eu acho que se nasce para ser alguém, nasce para ser algo, mesmo daqueles que eu conheço e conheço pelo nome, que visito de vez em quando, esses próprios também me ajudam a mim a ser mais pessoa. Eu considero que o erro é fundamental, porque não há pessoas perfeitas, e aceitar o erro, aceitar que se erra, eu acho que é fundamental para o equilíbrio da pessoa, porque quando nós gostamos muito de fazer um trabalho ou de preparar uma determinada coisa e essa coisa às vezes não corre como nós queríamos, há duas hipóteses, não é? Ou ficamos entrincheirados numa espécie de orgulho de perfeição e isso também não corre bem, mesmo que seja um bom resultado, mas
a outra alternativa é uma simplicidade perante as circunstâncias, uma vez mais, quer dizer, às vezes nem tudo corre bem. Eu própria, uma vez aconteceu-me, talvez a coisa não foi erro, foi talvez uma falha, foi assim, vou contar. Uma vez havia uma exposição em Roma da presença portuguesa no mundo e o Papa, surpreendentemente, não estava planeado, o Papa João Paulo II resolveu visitar essa exposição. Soubemos poucas horas antes. Eu estava lá, muni-me do meu gravador, lá fui, as portas estavam fechadas, portanto era pouquíssima gente. E eu, que conhecia a entourage do Papa, porque há muitos anos que viajava com eles, sabia que era preciso vencer várias barreiras até chegar ao Papa, que não era possível, mesmo com pouca gente, aproximar-me do Papa assim. Portanto, pedi autorização primeiro ao secretário dele, que disse que sim. Aliás, na Santa Sé eles não dizem sempre que sim, dizem eu não sei de nada. Disseram eu não sei de nada, eu percebi, então posso avançar. Avancei para o segundo círculo e havia os que o acompanhavam, disseram não pode. E o secretário disse sim, pode. Passei ao círculo mais restrito dos guardas mesmo, dos guardas dos homens de segurança, que me deixaram chegar ao Papa. Depois de ter furado 3 barreiras, estendi-lhe o microfone, o Papa não podia ser mais amável, pegou-me na minha mão, onde eu tinha, começou-me a responder a uma pergunta sobre como é que ele reagia àquela exposição que tinha visto sobre a presença portuguesa no mundo. E eu, naquele momento, olhei para o gravador e vi que o gravador não estava a funcionar. Então, o que é que eu pensei, o que é que eu faço? Eu disse, pá, desculpe, vamos parar, vou ver o que é que o teu gravador não podia, quer dizer. Portanto, tive o tempo todo a olhar para ele, a saber que não estava a gravar. Eu tinha arranjado a caixa da minha vida, ao furo da minha vida, e não gravou. Que hipótese de reação? Ou ficava a lamentar-me toda a vida, ou então, com simplicidade, pronto. Na Bíblia há Jó, que também não quero exagerar, porque o Jó morreram-lhe filhos e filhas e perdeu imensa coisa, mas Jó dizia, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Pronto, quer dizer, esta é uma espécie de liberdade que é bom ter perante os erros, quer dizer, não era meu, eu não tinha aquilo, tentei, foi-me dado, mas afinal não era para ficar, pronto, paciência. E isso também acho que é bom não guardar, não ficar com aquela amargura, porque isso também não se constrói nada assim com amargura e ressentimento. É bom usar a técnica por quem tem talento, mas a técnica só por si não acho assim muito fascinante. Acho que é um meio que nos é dado, ainda bem que é, mas sem talento fica bastante frio e estéril. Acho que a técnica por si só é uma coisa que nos ajuda, mas o talento é uma coisa muito mais importante e pessoas talentosas são pessoas que são mais do que elas, quer dizer, que remetem para alguma coisa maior, que é como se nos apontasse, tipo pontos de fuga para uma coisa maior, que é bom para nós. Portanto, beneficiar do talento de alguém é uma coisa maravilhosa e isso remete sempre para algo que nos ajuda a viver melhor, quer dizer, que nos ajuda a sair do nosso círculo que às vezes é fechado, das nossas preocupações, ou quer dizer, confrontar ou esbarrar-se com o talento de alguém é maravilhoso. E quem o tem, quer dizer, quem tem esta criatividade e esta inspiração que depois pode amadurecer em talento, tem mesmo o dever de o pôr a render, quer dizer, aliás, acho que sinónimo de talento é para os outros, porque não vale de nada ter talento só para si próprio, porque ninguém vê. Quer dizer, uma pessoa talentosa tem necessariamente de o pôr a render para os outros, e isso acho que é uma coisa boa, e a técnica pode ajudar a isso, mas às vezes há talentos que não precisam de técnica, quer dizer, de uma técnica especial. Há talentos que podem ser propostos ao mundo ou cada um de nós, só da própria pessoa, mas passa sempre, na maneira de o exprimir, passa sempre por um sacrifício, quer dizer, por uma educação, por uma disciplina. Também acho que muitas vezes nós vivemos esquecidos de que o sacrifício faz parte da vida, como se a vida fosse só tudo maravilhoso e tudo como os filmes nos tentam convencer. Isso é mentira. Não há... Todas as coisas boas têm necessariamente de passar
por sacrifícios, por coisas que custam. Portanto, não há coisas verdadeiras e extraordinárias e correspondentes plenamente ao nosso coração e ao nosso desejo de felicidade que não custem. Mas ainda bem que é assim, quer dizer, acho que iluda-se quem pensa que tem uma vida preenchida sem sofrimento. Portanto, também no talento, muitas vezes implica sacrifício, implica treino, implica disciplina, para que seja ainda mais bonito, portanto, para que seja ainda mais verdadeiro, para que seja ainda mais belo, mais correspondente. E às vezes isso, quer dizer, a dimensão do sacrifício não tem nada a ver com a técnica é outra coisa. Daqui a 200 anos o homem terá certamente a mesma inquietação que eu tenho agora. Eu acho que o coração humano é feito sempre da mesma maneira, com este conjunto de perguntas e desejos estruturantes. E, portanto, se é possível deixar um conselho, é tomá-los a sério, tomá-los mesmo a sério, tomar em consideração este conjunto de perguntas decisivas da nossa vida, que é aquilo que nos move. À nossa volta, muitas vezes tentam responder em nosso lugar, tentam arranjar substitutos ou anestesias. Não, isso é uma vida mentirosa. Viver a vida assim é não se jogar a si próprio na aventura de responder a essas perguntas e de tentar concretizar esses desejos que nos constituem. É certo que essa honestidade com o próprio coração às vezes dói, mas é a maneira mais verdadeira e certamente mais correspondente que nos leva à plenitude. Pode não ser aqui e agora, pode ser mais tarde, mas é a maneira certa e muito mais respeitadora de cada um do que deixar-se levar por outros que tenham a pretensão de substituir e de responder por nós. Portanto, se há alguma coisa que eu possa deixar para a frente como conselho, levem o coração a sério e tentem ser honestos na busca da resposta a essas perguntas que definem o coração, porque certamente viverão uma vida muito mais verdadeira. Envelhecer é bom, é sinal que se vive e que estamos, enfim, à mercê das circunstâncias, do tempo, mas também é o reflexo de que os anos nos vão constituindo, quer dizer, nos vão, de certo modo, ensinando, quer dizer, o envelhecimento, há duas maneiras de o enfrentar, é fazer de conta que ele não existe, que é mentira, tentar ir contra o tempo com coisas artificiais, veja-se, cirurgias plásticas para fazer de conta que se é mais novo. Mas isso é mentira, isso é só centrar a pessoa na aparência. E uma vida vivida plenamente, segundo a totalidade dos seus fatores, necessariamente tem que abraçar a velhice. É um grande desafio da nossa vida percebermos que a energia vai faltando, que as forças vão faltando, que o nosso corpo já não é o que era, etc. Mas acho que é um bom sinal. Acho que, de facto, é mais violento quando não se chega a velho. E, portanto, encaro isso de uma maneira completamente natural. O conhecimento é jogar-se na realidade com atenção, com vontade de abraçar a realidade, quer dizer, com disponibilidade para se deixar... disponibilidade para assimilar tudo aquilo que a nossa volta grita. Porque nós, de facto, podemos viver surdos, não é? Podemos viver tão entrincheirados já numa modalidade de vida que pode estar tudo a acontecer à nossa volta, às vezes até muito mais interessante do que a nossa vida é, e nós não darmos conta. E deixar-se moldar é conhecer, quer dizer, o conhecimento é uma coisa ótima, é a coisa melhor que pode haver, quer dizer, eu gostava de conhecer até ao fim, quer dizer, parar a aventura de conhecer é morrer. Infelizmente nós conhecemos pessoas novas que já são velhas, não é? Que já não querem mais, que já acham que já sabem, mas também conhecemos pessoas velhas de idade e que são novas porque mantêm esta frescura, esta disponibilidade que passa por conhecer tudo, quer dizer, conhecer tudo, não é só conhecer técnico, não é conhecer
intelectual estrito, é conhecer. O conhecer é conhecer pessoas, conhecer outros mundos, conhecer a natureza. Este conhecimento deve provocar em mim a capacidade de ajuizar. Mesmo às vezes que esteja contracorrente, quer dizer, podem, em última análise, todos estarem a ajuizar de uma maneira, a fazer um juízo sobre o que está a passar de uma maneira e eu estar de outra. Mas é muito mais libertador eu pensar pela minha cabeça e ajuizar segundo a realidade que conheço. Portanto, é-me conveniente conhecer o mais possível para ter mais elementos para poder eu formular um juízo sobre tudo o que se passa. À luz da fé, a morte é uma passagem. Eu acho que depois da morte é que vai ser. Acho que agora nós só temos um vislumbre de que vai ser o máximo. Mas a verdadeira plenitude é depois. É quando já não temos esta limitação do corpo. Eu lembro-me que uns tempos cheguei a dar catequese aos miúdos pequeninos, tipo correspondente à primeira classe mesmo, e contava, quando nós chegamos ao céu, é mesmo a plenitude daquilo que mais gostas. Portanto, aquilo que tu mais gostas, no céu tens a plenitude. E mandei-lhes fazer uns desenhos. Quando voltaram, então um deles, que era o mais reguila, chegou com um desenho de um miúdo, assim numa chaise longue, debaixo de uma árvore, e um grande bidon, saía assim um tubinho para a boca. Eu perguntei, o que é esse desenho? Isto sou eu no céu, porque eu gosto tanto de mel e no céu tenho sempre todo o mel continuamente a entrar dentro de mim. De certo modo, eu posso dizer, eu própria, gosto muito de Bach. É assim, acho que podia viver o resto da vida a ouvir música de Bach, que estaria contente. E só de pensar que no céu vou ter a plenitude de Bach é o máximo. Portanto, isto, claro, é por imagens que nós lá chegamos, porque nós nem sequer damos conta do bom que vai ser. Mas para mim a morte tem esta dimensão terrível da saudade e da separação, não é? Do corte e do que é da finitude, que é mesmo assim, da decadência e do desaparecer, do ponto de vista físico. Mas à luz da fé é outra coisa muito, muito extraordinária e que nós temos a garantia de que é que é mesmo plena. Portanto, aquela plenitude pela qual nós ansiamos, não é? Este desejo de infinito que é o único que é capaz de satisfazer plenamente o desejo do meu coração, então aí vai ser o máximo. Eu não sei explicar, por acaso, é engraçado, porque, quer dizer, no meu caso, alguns dos livros que eu escrevi, era assim um impulso que eu tinha mesmo que fazer aquilo, quer dizer, eu tinha uma certeza para comunicar, e a maneira de comunicar era daquele modo, portanto, se calhar o impulso de criar varia muito de pessoa para pessoa, não sei se existe uma fórmula. No meu caso, concretamente, tem a ver com uma necessidade imensa de comunicar a outros. Portanto, não pode ser uma coisa fechada, não é? Tem que ser uma coisa de exteriorizar, é uma espécie de colaboração na criação, de algum modo, não é? Porque aquilo que eu fiz saiu de mim e depois, ao mesmo tempo, quando fica publicado já não é meu, é muito estranho, é assim uma coisa que é meu, fui eu que escrevi, mas depois agora é como os filhos, andam por si próprios, aquilo é meu, mas não é meu, tem uma identidade, e isso talvez seja a minha maneira de encarar essa questão, mas se calhar admito que para outros será diferente, não sei. Olha, a mim sempre me meteu imensa impressão porque as pessoas têm os nomes e depois há os santos desses nomes e eu não conheço nenhuma Santa Aura e talvez por isso tenha aprendido a gostar, aliás sou muito devota do São Miguel, porque este mundo tem uma grande batalha entre o bem e o mal, as forças do bem e as forças do mal. E o Arcanjo Miguel é aquele, portanto o São Miguel é aquele que está do lado do bem a expulsar o mal. É o que expulsa o demónio. Aliás, ele surge sempre com ar, com uma espada, com ar guerreiro. E aquilo é a minha cara. Quer dizer, está bem, é o meu nome também, Miguel, mas São Miguel, a luta dele pelo bem, eu identifico-me completamente. E, portanto, tenho em vários sítios, tenho um ícone muito bonito de São Miguel e rezo-lhe quando é assim, as batalhas, porque no fundo também
nós podemos encarar a vida de muitas maneiras e às vezes é mesmo uma batalha entre o bem e o mal, e eu tenho a certeza que tenho do meu lado a São Miguel e muitas vezes mete-lhe cunhas.